Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni, estamos começando mais um programa Atitude Feminina, para você mulher. Porém, precisamos também do apoio dos homens nessa luta contra a violência doméstica, contra a violência de gênero, que infelizmente ainda deixa o nosso país ser o quinto país que mais mata mulheres no mundo, tá? Sendo que todos os dias 4 mulheres são assassinadas no nosso país. E a nossa convidada de hoje, eu sou muito suspeita para falar, porque além dela ser uma mulher maravilhosa, poderosa, combativa, ela também é minha amiga, que é a vereadora Thalita Cadeirante de Taubaté, do meu partido PSB. Thalita, obrigada, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é muito bom estar com você na luta, na trincheira, Dandara. E ter um espaço como esse para a gente poder falar não só do nosso trabalho, mas também da realidade que as mulheres enfrentam na sociedade como um todo, é muito importante a gente poder bater esse papo, não só do que é posto para a gente nesse momento, que é uma epidemia de violência contra a mulher, mas também para que a gente possa conspirar sobre o futuro que a gente quer para a nossa sociedade, com mulheres vivas e com homens que não sejam agressores. Thalita, você é uma mulher vereadora reeleita, né? Tem um nome muito forte na cidade de Taubaté e você é cadeirante também, você é uma pessoa com deficiência, né? Algo que hoje, infelizmente, ainda não é tão visto na política regional, né? Até mesmo a nível estadual e federal. E como que é para você isso? É uma das pioneiras aí a ser eleita e para a luta, porque assim, você quebra aquele negócio, eu não sou nenhuma coitadinha. Eu sou uma mulher, eu tenho um compromisso, eu sou uma pessoa formada, eu estudei, eu quero trabalhar pelo povo. Porque muitas pessoas veem, ai, ela é deficiente, tá, ok, mas além de, você é tudo isso que eu também falei. Perfeito. E eu uso esse nome político, Dandara, Thalita Cadeirante, que é justamente para marcar a deficiência. Essa foi uma escolha pensada. Porque eu escuto muito das pessoas, você é uma pessoa forte apesar da deficiência, uma pessoa inteligente apesar da deficiência, não é apesar da deficiência. É uma característica. É a partir dela, porque a deficiência também compõe o meu repertório. É a deficiência que me habilita e que contribui para que eu tenha competência para poder analisar qual a sociedade, qual comunidade, qual cidade precisa melhorar no aspecto da inclusão, seja ela uma acessibilidade estrutural ou seja uma mentalidade inclusiva. E aí eu acho que o nosso mandato traz essa quebra de paradigmas, inverte a lógica da política que deixam as pessoas que são mais vulneráveis na sociedade, dependente da política, para passarem a ter autonomia quando a política pública de fato funciona. Então, ter um corpo com deficiência na Câmara Municipal e não tratar as deficiências a partir do assistencialismo quebra a lógica da política que faz com que as pessoas que são vulneráveis fiquem dependentes dos seus políticos. Não é isso que a gente quer. A gente quer política pública que traga autonomia para as pessoas. Aqueles que precisam mais terão mais oportunidades, terão mais benefícios, terão programas que trarão autonomia para eles, para que possa ter prosperidade no futuro. Então, a nossa vontade e o nosso princípio máximo é que a gente possa trazer autonomia para a vida das pessoas. Com certeza. E a pessoa com deficiência é uma das suas principais bandeiras, suas principais pautas hoje no mandato? O meu mandato, ele é feito a partir de quem eu sou na sociedade. Então, eu trabalho com a minha própria história, com as dores que me atravessam. E as pessoas se identificam comigo a partir dessas dores. Eu estou na política e faço uma luta política a partir de ser uma mulher, de ser lésbica, de ser uma pessoa com deficiência, de ser professora, de ser jovem. Tudo isso que compõe a minha identidade é o que é também a minha ferramenta política de transformação. Eu sei de onde eu vim, eu sei o meu lugar na história
E as pessoas que se identificam com essa luta, elas também compõem esse mandato junto com a gente. É um mandato coletivo, né? Apesar de ele não ser composto por vários parlamentares, é um mandato feito a partir do que as pessoas entendem que é necessário mudar na nossa sociedade. E você é a primeira mulher na sua família que entra na política? Sou a primeira mulher da minha família que entra na política. E quando que você teve essa decisão? Como é que foi? Você sempre quis, igual eu sempre falo, nunca passou na minha cabeça ser vereadora, mas desde a primeira, segunda série eu já era representante da sala. Eu já estava lá no Grêmio Estudantil. Aí quando comecei a trabalhar eu já estava no sindicato. As coisas vão empurrando, sabe? Se torna um caminho natural, né? Que é aquilo que é mais lógico, porque aí não é a partir do ego, a partir do que eu quero, né? A partir de uma liderança natural que acontece e que a gente passa a ser escolhido para estar nesse espaço, antes mesmo do voto na urna, né? A gente já é essa pessoa com quem as pessoas se identificam e confiam para se sentirem representadas. Comigo foi muito parecido. Eu também participei de Grêmio Estudantil na época do ensino fundamental, era presidente de Grêmio. Depois eu participei da minha primeira manifestação popular, eu tinha 13 anos de idade, eu era muito jovenzinha, e foi com o pedido de cassação do Roberto Peixoto, não sei se você vai lembrar, Dandara, que muito bem. Foi aberta uma CPI na Câmara de Taubaté por possíveis fraudes, eram investigadas possíveis fraudes na licitação de medicamento de merenda. Eu estudei em escola pública. Os meus professores, eles trabalharam muito bem o meu senso crítico e naquela época eu conseguia entender, fazer uma conexão de que se o prefeito estava, entre aspas, aqui roubando a merenda e eu comia merenda na escola, aquilo era sobre mim. Então eu participei da minha primeira manifestação popular com 13 anos. E aí eu tive um coletivo feminista onde muitas mulheres se uniram, se juntaram para a gente fazer seminários num bairro periférico, em Taubaté também, no Parque Aeroporto, e lá a gente convidava algumas autoridades, médica obstétrica, delegada, psicóloga, para poder falar dos vários tipos de violência, para a gente levar conhecimento para as mulheres da periferia. Isso foi muito importante. E para a minha trajetória toda, né? Porque a gente não só propôs isso, proporcionou isso para essas mulheres do bairro, como eu também aprendi muito com esse coletivo que a gente teve, sabe? Que se chamava Maria Vem com as Outras. E aí depois veio a deficiência. Lindo, né? E depois veio a deficiência com 17 anos. Eu tenho uma deficiência adquirida, uma lesão autoimune. Meu próprio corpo desenvolveu essa lesão. E aí o meu olhar também se transformou, né? Com 17 anos? Com 17 anos. Você sabia que tinha alguma coisa ou não? Não, foi assim. Com 16 anos eu comecei a ter alguns sintomas, que eram dormências na perna, formigamento nos membros inferiores. E aí a gente começou a investigar. Nisso que, durante essa investigação aí que os médicos estavam fazendo para fechar o diagnóstico, com uma ressonância a gente descobriu essa lesão medular que o próprio corpo produz, desenvolve. Acidente, nada disso. Nada, é autoimune. Entendi. E aí, com o passar do tempo, antes da gente conseguir fechar o diagnóstico, que o nome da minha patologia parece um palavrão, é neuromielite óptica. E antes de fechar o diagnóstico, eu fiquei cadeirante por conta de um dos surtos que eu tive, porque é uma lesão que se apresenta em surtos. Hoje está estabilizada essa lesão, porque a gente fechou o diagnóstico, então eu faço acompanhamento, tomo os medicamentos corretos, mas a sequela foi a paralisia dos membros inferiores. E aí o mundo tentou me dizer o lugar que eu tinha que estar a partir da minha deficiência, né? E essa se tornou mais uma luta, então, depois de tantas essas que desde muito novinha eu já traçava na minha vida. E aí, em 2020, no dia 8 de março, eu nunca vou me esquecer, porque foi Dia Internacional da Mulher, eu estava numa roda de conversa, porque é isso, sempre fui militante. Fui convidada para estar numa roda de conversa para falar de mulheres diversas, corpos diversos, e a Lorene, nessa época que era vereadora, estava nessa mesma mesa de conversa comigo,
E assim que encerrou a mesa, ela me convidou para sair candidata a vereadora na chapa dela, porque ela estava saindo para concorrer a prefeito. E foi assim que começou essa trajetória na política institucional. Mas a política está na minha vida desde muito cedo. Thalita, então desde os 17 anos, né? Claro, você vê uma fase ali que acho que todas as pessoas, né? Tinha uma rotina saudável, ia para cima e para baixo. De repente, né, do nada, uma menina jovem se viu numa cadeira de rodas. Como é que é o enfrentamento disso? Enfrentar o capacitismo, tudo isso, né? As pessoas acham que você não pode, não vai, não tem competência, não vai conseguir. Eu acho que foi fundamental eu ter uma rede de apoio, sabe? Certo. A rede de apoio é fundamental para que a gente possa se curar, se cuidar e se enxergar a partir daquilo que a gente tem de potência na gente. Porque se a gente fica só com o olhar do outro, só com o que o mundo diz pra gente, a gente só consegue ver as nossas dificuldades. Então, uma rede de apoio foi fundamental. E eu era uma pessoa instruída. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de ter sido muito bem educada, muito bem formada. Então, eu sabia muito bem dos meus direitos. E o tino da liderança também me deixava inquieta diante das injustiças. Eu sempre me rebelei diante das injustiças que eu via com as outras pessoas. Quando eu me vi nesse lugar também de ser colocada, apequenada por conta de uma deficiência, como se as pessoas a partir daquele momento quisessem medir a minha capacidade, porque o capacitismo vem disso, né? A capacidade que uma pessoa tem é reduzida quando o seu corpo tem uma deficiência. Então é daí que vem o termo capacitismo. E quando eu percebi que estavam terceirizando decisões, às vezes básicas minhas, sobre o meu corpo, foi quando eu entendi que esse enfrentamento precisava ser feito de frente, sabe? E que esse olhar assistencialista para as pessoas com deficiência precisava ser rompido. Por isso que a inclusão, de fato, é o que nos guia no nosso mandato e na nossa luta política. Esses corpos com deficiência, eles precisam atingir o máximo de autonomia que eles podem alcançar. E é super possível com investimento. Eu tenho um filho, ele não é oralizado, ele nunca vai falar. Tem tecnologia assistiva. E ele pode se comunicar através dessa tecnologia assistiva. É dessa forma que ele pode se comunicar? Então é dessa forma que a gente vai fazer com que ele se comunique. Mas para isso a gente precisa de investimento. E infelizmente a gente tem gestores que não priorizam as pessoas com deficiência na hora de descrever para onde vai o orçamento. A gente em Taubaté tem um ambulatório de reabilitação que fica ao lado do Madre Cecília, que atendem crianças e jovens com deficiência, e foi o nosso mandato que destinou emenda para ter pela primeira vez na história tecnologia assistiva. A gente nunca teve nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de aparelho para poder levar tecnologias assistivas para os assistidos, e isso trouxe muita autonomia para eles. Por isso que eu fico muito feliz quando a gente consegue fazer essa conquista que é do mandato, mas que é também da comunidade das pessoas com deficiência. É de extrema importância. Eu sou professora do primeiro curso no Brasil de Diversidade e Inclusão, né, de pós-graduação da Unísia, uma universidade do Paraná, na qual a gente trabalha diretamente falando esses temas, das barreiras, né, as barreiras que envolvem a diversidade e a inclusão. E nas barreiras a gente fala as barreiras arquitetônicas, que aquelas barreiras, não tem uma rampa, não tem um elevador, né, as barreiras ali tecnológicas, né, mas eu acho que a principal barreira que a pessoa com deficiência enfrenta hoje é a barreira comportamental. É a barreira das pessoas, entendeu? As pessoas capacitistas, as pessoas preconceituosas, as pessoas que discriminam. E um dos exemplos que mais se dão em sala de aula, muitos desses alunos, inclusive com deficiência, que hoje, né, a tecnologia traz essa oportunidade da pessoa estar lá no Acre fazendo uma aula comigo aqui em Caçapava, né? E eu trabalhando numa faculdade do Paraná, né? Então, a principal barreira que eu vejo nos alunos falando é a barreira comportamental. Que é as pessoas... Professora, estava eu e a minha mãe. O garçom perguntando para minha mãe se eu queria tomar refrigerante. Véi, eu quero tomar refrigerante. Ou então,
quando falam, que lindinho, que bonitinho. Pelo amor de Deus, eu não sou nenhuma criança, eu sou uma pessoa com deficiente de 35 anos. Trabalho, estudo, tenho minha vida. Então, o comportamento das pessoas, ou então uma coisa que me irrita muito, aquela questão, a ignorância, a falta de conhecimento, de repente usar do piadismo para tentar atingir uma pessoa com deficiência, né? E um exemplo que eu sempre trago às vezes eu vejo aquele meme no Facebook, no Instagram, que tá lá uma banana descascada, uma mexerica descascada sendo vendida embalada no supermercado. Aí a pessoa vai e fala, nossa, quem comprar isso já desistiu da vida. Onde já se viu o cara não presta para descascar uma banana, a pessoa não pode descascar uma mexerica, começa, né? O julgamento virtual, que a internet ela é muito boa nisso. E eu trouxe tudo isso pensando na minha avó. Minha avó, ela teve um AVC, primeiro derrame, com 32 anos, que paralisou o lado direito inteiro dela, do cérebro inteiro. Então era a mão, o pé, ela não conseguia fazer nada. E a minha avó adorava a mexerica. Só que a minha avó ela não ia conseguir pegar a mexerica e com uma mão que era uma mão praticamente morta, ali, um membro morto, descascar a mexerica. Minha avó tinha condições, a gente tinha família, rede de apoio que estava, avó, descasca a mexerica para você. Porém, se fosse hoje, poderia simplesmente comprar no mercado a mexerica para minha avó ela pegava a mexerica e comia. Com autonomia. Com autonomia. Então as pessoas julgam sem saber a importância. Se está vendendo é porque tem público. E outra, mesmo que a pessoa não tem deficiência nenhuma, se o cara quer comprar um ovo frito, gente, o dinheiro é dele. A vontade dele é o que ele quer. Perfeito. E essa... A parte da barreira comportamental, atitudinal, né? Atitudinal. Em que as pessoas têm uma ideia do que é um corpo com deficiência, né? Um corpo defeituoso, quebrado, incapacitado, né? De tomar até as suas próprias decisões, não só de locomoção, não só de movimentos físicos, mas também do pensar, do decidir. E isso não tem outro caminho que não seja a educação. Para você transformar a mentalidade das pessoas, para que a gente possa respeitar e entender a diversidade que são os corpos que existem no mundo, não tem outro caminho que não seja a educação. É na educação que a gente começa a exercitar também a cidadania da tolerância do diferente, porque é no ambiente escolar que a gente tem contato com aquilo que está fora de casa. A criança, quando ela vai para a escola, o que ela tem de realidade de mundo é o que está dentro de casa, mas a casa ela é um recorte. E aqueles são os princípios, os valores que com certeza devem ser ensinados, devem ser seguidos. E esses são os valores e princípios daquela família. A escola é um segundo pilar fundamental de educação dos jovens e das crianças, porque esse jovem e as crianças não vai ficar preso dentro dessa casa para o resto da vida. Ele vai se tornar um adulto que vai viver em sociedade com tantas outras famílias que têm realidades, valores e princípios completamente diferentes. Então, o espaço de desenvolver cidadania, tolerância, respeito ao que é diverso é dentro da escola. É por isso que foi tão importante, eu vejo como uma conquista, poder matricular e a escola regular ser obrigada a aceitar, né, não poder negar matrículas de crianças com deficiência. As escolas especializadas são super importantes para determinados casos limítrofes, que realmente é um espaço mais adequado, seguro para crianças e jovens com deficiência estar em escolas especializadas. Mas o ensino regular é o espaço onde todas as crianças têm o direito de estar. E ali tentar desenvolver pedagogicamente até o seu limite de desenvolvimento, até extrapolar o limite da criança, do jovem, e depois entender se precisam de outras alternativas. Porque aí não é só importante, não é só um direito da criança com deficiência estar no ensino regular, é também importante para a criança sem deficiência entender desde pequeno que esse corpo existe, que dá para brincar, que dá para conversar, que dá para conviver, que dá para amar, porque a gente fala também na nossa comunidade de pessoas com deficiência, Dandara, que a gente é um sub-humano, né? A gente é tratado muitas vezes como sub-humano. A gente está lutando por direitos tão básicos de sobrevivência que a gente tem negado o nosso direito também de se relacionar, de socializar, né? Eu sempre pergunto para as pessoas quando eu vou começar uma fala sobre inclusão: quantas pessoas com deficiência você ama?
Quantas amigas você tem que frequentam a sua casa, que você frequenta a casa delas? Quantas amigas que você viaja junto e vai para show? Com quantas pessoas com deficiência você já namorou, você já desejou, você já amou, sabe? E aí trazer esse lugar também do corpo social, né? Para além de um corpo útil, que tem o direito de trabalhar, de estudar, de se locomover, de usar o transporte na cidade, de usar os centros urbanos. É um corpo que também tem que ter o direito de amar e ser amado. E o seu tratamento não para. Você ainda faz fisioterapia? Sim, eu cuido da minha saúde como um todo. Dá tempo, Thalita? Ai, Dandara. Tem que ter. Tempo é uma coisa difícil no nosso sistema capitalista, né? Pra gente encontrar tempo. Mas realmente, prioridade para cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar da gente também. Você se cuida, porque você tem uma vida inteira pela frente, nós precisamos de você, então a gente precisa que você se cuide cada vez mais, principalmente aqui, ó, para ficar bem, porque o povo de Taubaté, não só de Taubaté, mas do estado de São Paulo em si, nós aqui em Caçapava, nós precisamos de você, Thalita. Outra coisa, amiga, assim como eu, você também já sofreu violência política de gênero, porque a violência política de gênero não é só o cidadão se sentindo o direito de vir aqui segurar o meu rosto dentro do plenário, existem outras formas de violência. Essa semana eu até postei na minha página, né, um ser das trevas que surgiu, sei lá de onde, do quinto dos infernos talvez, me xingando de todas as palavras de baixo calão que você possa imaginar. Ele só não me chamou de santa. E assim, numa naturalidade, sem o menor pudor, assim, terra sem lei, não era um fake, geralmente é fake, já é um fake, alguém escondido, mas era uma pessoa que trabalha, inclusive, no ramo aí de borracharia, mecânica, essas coisas, né? Me xingando de tudo que você passa. Eu falei, gente, que isso? Eu peguei, agora eu faço assim, antes eu ficava batendo boca. Agora eu printo, processo, mas eu também exponho a cara da pessoa. Falo, ó, isso aqui, ó. Porque essas pessoas têm que se envergonhar. Essas pessoas, não vai me adiantar só que ele pague uma indenização ou que ele faça uma retratação. As pessoas têm que olhar e saber quem que são esses homens que fazem esse tipo de coisa. Você também passou por uma situação terrível, né? Com e-mails anônimos, posso falar aqui? Claro. Com e-mails anônimos que você recebia no seu gabinete, na qual dizia, né, que iria estuprá-la até você andar. Gente, isso é um absurdo, isso é criminoso. As pessoas, assim, perderam totalmente a consciência, o respeito. Isso aí não se fala para nenhuma mulher, nenhuma. Então, além de lhe atacar enquanto mulher, porque eu acho o estupro, eu acho que é a pior coisa que uma mulher pode passar. Não respeitaram nem a sua situação de pessoa com deficiência. Exato. Isso aconteceu em 2022. Eu fui uma das ameaçadas, mas tantas outras parlamentares foram também de uma forma orquestrada. Foram e-mails disparados para muitas mulheres do campo progressista. É importante frisar isso, que foram tantas parlamentares, porque esse movimento ele tem como a ponta do iceberg a violência contra os nossos corpos. Que hoje a gente tem uma tipificação, né, uma lei que tipifica a violência política de gênero desde 2021, mas que a gente ainda não teve nenhuma condenação, apesar das tantas denúncias após a tipificação desse tipo de violência. A gente ainda não teve nenhuma condenação. Isso é importante que aconteça para que a gente possa começar a corrigir esse comportamento na prática também. Então, aproximar a lei, a norma da proteção real. Tirar essas pessoas de circulação. Elas não podem estar nas redes e elas não podem estar também nos ambientes circulando naturalmente com um alvo nas costas das mulheres. Então, só que essa é a ponta do iceberg. A gente tem que refletir sobre o que tem sido essa epidemia de violência contra todas as mulheres na sociedade, mas aí quando chegam a mulheres que são parlamentares, que estão em espaços de decisão e de autoridade,
que recado que estão nos dando, né? O que querem com isso a partir de orquestrarem esse tipo de ataque? Porque isso foi um ataque orquestrado em 2022, mas no ano passado, em 2025, todas as deputadas estaduais do estado de São Paulo, da direita à esquerda, receberam ameaça de morte. Todas, absolutamente todas. Junto com isso, tem um movimento norte-americano que quer revogar o voto das mulheres, que quer que o voto seja familiar. Quem decide o voto do núcleo familiar? Provavelmente não vão ser as mulheres que vão decidir no núcleo familiar qual vai ser o voto da família. Ao ponto que existe esse movimento, existe aqui na América Latina um ataque sistemático a todas as mulheres políticas. Isso significa, um recado muito claro de que querem nos tirar desses espaços. E por que querem nos tirar desses espaços? Porque as políticas públicas que as mulheres fazem é o cordão sanitário que protege quem mais precisa no Brasil. Somos nós que organizamos a rede de cuidado na nossa sociedade, porque é a gente que faz a lista do mercado em casa, a lista do remédio, passa o uniforme, prepara o almoço, prepara a janta, as marmitas da semana, leva o filho na escola, leva o filho no médico, leva a mãe no médico, leva o pai no médico, cuida do pai quando precisa, cuida da mãe acamada. Somos nós que fazemos a rede de cuidado. Já que somos nós que fazemos todas essas redes de cuidado, somos nós que entendemos onde a política pública precisa estar melhor exercida. Na creche, no transporte público, no centro da cidade que precisa funcionar no fluxo de trânsito, na economia, na cultura, somos nós. Então, todas as vezes que nós ocupamos esses espaços, quanto mais a gente ocupa esses espaços, mais a gente transforma a vida das pessoas que estão na ponta, a massa de pessoas, e não um grupo privilegiado. Então, esse ataque que você sofreu, minha amiga, que eu sofri, individualmente, ele precisa ser criminalizado, punido. Mas é importante que a gente reflita também que isso é uma rede de ataque a nós, mulheres que estamos chegando no poder, nos espaços de decisão, porque somos nós que transformamos a vida das pessoas na realidade. Com certeza, né? E é muito importante a gente falar sobre isso. Apenas uma observação, após a aprovação da Lei 14.121, né, que é a lei aí que tipifica a violência política de gênero, nós tivemos sim no estado de São Paulo a primeira condenação né, por violência política de gênero, que por um acaso foi a minha. A sua. Foi a minha, né? Na qual ela só não transitou em julgado ainda, né, mas já foi condenada em segunda instância, claro, né, que está tentando ali um acordo de não persecução penal, pela diminuição da pena, enfim, mas a primeira condenação, inclusive, que tirou os direitos políticos do então candidato na última eleição, né, os votos dele não foram computados. Então, é triste falar isso, né? Por um lado, vitória das mulheres, vencemos, porém, Caçapava entrou, né, para triste marca histórica com a primeira condenação por violência política de gênero pós a sanção da lei. Quando foi isso? Foi em 2025. A condenação. A condenação em primeira instância foi em 2024. Ah, é isso. Eu tinha procurado no começo de 2024. Depois, em 2025, foi a confirmação. Porque são mais de 60 e 12 com trânsito em julgado que não tinham condenação. Ainda não tem. A sua foi a primeira. A primeira, no estado de São Paulo, que ótimo, uma vitória. Né, com o nosso advogado, Dr. Marcos Limão, maravilhoso, que defende aí as mulheres e, inclusive, traz a crítica da lei, inclusive, né, que é uma lei que é voltada para proteger as mulheres parlamentares, as mulheres candidatas, mas não protege as lideranças partidárias, não protege as mulheres assessoras, que também sofrem todo tipo de assédio e violência, que também é política. Presidente sindical, conselheira municipal. Hoje a gente vive em Taubaté uma greve do servidor público, né, que eu espero que sirva de inspiração e coragem para todos os outros servidores da nossa região. É histórico, é uma luta justa, digna. O que está sendo cobrado é reposição da inflação, então aqui a gente não está falando de aumento real no salário, a gente está falando de manutenção de poder de compra, o que seria muito inteligente do prefeito conceder a reposição da inflação, porque esse servidor, essa servidora vai gastar na própria cidade, fazendo com que a economia gire. Então nada inteligente essa negativa
do prefeito em relação à reposição da inflação, e a gente tem um sindicato liderado por mulheres. É uma presidente e uma vice-presidente. Professoras. Professores, uma professora e uma assistente social como você. Que orgulho dessa mulherada. Todo apoio ao sindicato de servidores e à luta dos servidores de Taubaté, né? E Thalita, para a gente ir concluindo, você quer deixar alguma reflexão do seu dia a dia, né, da sua inspiração, né, que sirva de inspiração para outras mulheres, né? Porque, como eu falei, é muito mais do que uma vereadora. Você tem história de luta, né? Você, claro, nossos erros, nossos acertos, você é um exemplo para muita gente. Muitas meninas que olham para você e falam: mamãe, eu também posso. Mamãe, eu também quero. Mamãe, eu também vou. Quantos falam: não, não vai. Fica aqui. Até porque eu acredito até que muitas mães de crianças com deficiência, por exemplo, vai ter aquele instinto protetor: não, fica aqui, não vai, né? E eu não julgo essas mães, né? Porque o mundo é cruel, a sociedade é cruel, as políticas públicas faltam, e você, uma falei, peitou: não, eu vou, né? Então, que sirva de exemplo para muitas meninas também. Eu vou deixar uma frase que foi dita por uma autoridade do Chile, uma mulher inspiradora, que é: quando uma mulher entra na política, essa mulher é transformada. Quando muitas mulheres entram na política, a política que muda. Então eu quero deixar essa mensagem final para dizer também que hoje a gente está com um projeto de ampliar as nossas forças e o nosso movimento em prol das mulheres, da inclusão e da educação, que é colocar o nosso nome à disposição como pré-candidata a deputada estadual, que foi um chamado das outras cidades. O nosso mandato hoje já tem sido convidado e convocado por outras cidades aqui do Vale do Paraíba a atuar nas cidades. Então, atuando sem estrutura, a gente tem um tipo de força. Atuando com estrutura, nós teremos outro. Por isso, nós estamos pré-candidata a deputada estadual por conta desse chamado, mas que com essa ampliação do nosso trabalho, a gente consegue também criar mais força para ter novas lideranças, fazer novas lideranças na nossa cidade, que é o nosso propósito maior. Com certeza, sem padrinho, sem recurso, sem empurrãozinho, né? É assim que a gente segue nas nossas campanhas, né, Thalita? Exatamente, com aquilo que importa. Que sem sobrenome importante. Só com o que importa, que é com vontade e com o povo. Exatamente. Amiga, para a gente finalizar, todo o programa eu faço uma homenagem para uma mulher. Como eu falei, todos os dias 4 mulheres são assassinadas no estado de São Paulo. Ou seja, a gente teria que fazer 4 programas por dia para poder homenagear todas. E eu sei que você tem essa luta gigantesca, né? Inclusive autora aí do Plano Municipal de Combate aí à Violência contra as Mulheres na cidade de Taubaté. Tá uma luta insana lá também na sua Câmara. Meu Deus do céu, eu vejo aquilo e falo: Thalita do céu. Às vezes eu falo que eu estou no céu aqui, inclusive. Mas eu queria que você escolhesse uma mulher para ser homenageada. A gente sabe que Taubaté, infelizmente, também tem sido palco de violências enormes aí, principalmente de calçadas ensanguentadas de mulheres mortas. Quero deixar em registro o nome da Mariana Nascimento, que foi violentada pelo ex-companheiro, vítima de feminicídio, deixou 2 crianças para serem criadas pela família. Após esse assassinato brutal, feito através de um estrangulamento, teve seu corpo enterrado e depois foi dado desaparecimento. Isso aconteceu no fim de 2025 e esse ano, infelizmente, a gente teve o arquivamento do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, mesmo com o aumento do feminicídio na nossa cidade. Um plano municipal que muito me orgulha, que foi construído a muitas mãos, por muitas mulheres e homens competentes, entendidos do assunto, e que tem servido de inspiração para outras cidades da nossa região e até fora da nossa região têm procurado no nosso mandato para entender como se foi construído esse plano, porque querem levar para as suas cidades. Isso me deixa muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, porque Taubaté poderia ter sido pioneiro e evitado tantas outras mortes como a da Mariana. Mas enquanto a gente tiver força e tivermos unidas, a gente vai continuar essa luta pela Mariana e por tantas outras. Com certeza. Em 2022 eu também apresentei esse projeto de lei aqui em Caçapava, do Plano Municipal de Combate à Violência contra as Mulheres, na qual foi arquivado também aquela luta, né,
contra a inconstitucionalidade, os pareceres contrários que vinham em 2022 era insano para mim. E já estou, né, me organizando para apresentá-lo de novo nos próximos dias, né, de uma forma melhorada com certeza, porém ele foi arquivado, ele foi rejeitado na época e eu nem sequer estava no plenário, não me deram nem a chance de defender o meu projeto. Esperaram um dia que eu me ausentei, que eu precisei me ausentar, não sei se eu fui participar da COP28 na época, ou se eu estava em Brasília trabalhando na luta contra a termoelétrica e colocaram para votação. É isso que fazem com mulheres na política. Mas a gente resiste. Eu fui reeleita para apresentar ele de novo. Perfeito. Estamos trabalhando para que ele seja apresentado novamente aqui na cidade de Caçapava, com a parceria aí da nossa vereadora de Taubaté, que faz um trabalho incrível e autora desse projeto, que também foi rejeitado lá, mas não tem problema. Você vai apresentar de uma forma melhor ainda, tenho certeza. Então, são essas nossas considerações. Mulherada, nos acompanhe o trabalho da Thalita Cadeirante, sigam ela no Instagram. E somem na luta das mulheres. Nós mulheres, nós não somos inimigas, nós mulheres, nós não somos rivais, a gente tem que parar com isso, com esse revanchismo, essa rivalidade entre mulheres, porque os homens se ajudam. Homens votam em homens, homens passam pano para homens, homens se divertem contra os homens, e a gente que é mulher é o quê? Ai, olha a roupa dela, ai, mas você viu? Ah, mas de novo, coisa, né? Tem que parar com isso. Galera, beijo pra vocês, até mais. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Blackstreet. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.